Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é seu canal. Estamos aqui mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina. E tu és o nosso convidado muito especial de semana após semana. Contamos contigo no estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui mais uma vez no estudo com a presença do irmão Pedro e irmão Benjamin. Sejam bem-vindos a mais uma lição. Muito obrigado e saudações a você que está nos vendo lá em casa. Saudações aos irmãos aqui no estúdio. E obrigado por mais um dia aqui para aprendermos a lição do Senhor. Amém. Muito obrigado, saúde a todos vós aqui dentro do estúdio e ao nosso irmão que está ali nos assistindo, quer esteja no serviço, quer esteja na cozinha, na sua sala, aonde estiveres, nós te saudamos em nome de Jesus. Amém. A nossa lição número 7 tem como tema Bem-aventurados os que creram. Antes mesmo de entrarmos para o estudo desta lição, queremos convidar a si que ainda não é inscrito no canal para que possa inscrever e ativar o sino de notificações e compartilhar esta lição com os demais irmãos. Enquanto o estudo for decorrendo, deixe os seus comentários, suas dúvidas. Isto é muito importante para o nosso crescimento e não só a interação com os demais irmãos que irão acompanhar esta lição. Irmão Pedro, vamos pedir a presença do Espírito Santo para que possa ser o nosso professor enquanto estudamos a lição da Escola Sabatina. Amém. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, nós te agradecemos, Senhor, por ter nos concedido este dia e que agora estamos aqui em oração, pedindo para que o Senhor possa trazer em nosso meio o Espírito Santo, para que este Espírito Santo possa nos guiar a toda a verdade. Queremos pedir e agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição tem como tema Bem-aventurados que creram, e o nosso verso para memorizar encontra-se em João capítulo 20, versos 29. Querido irmão, querida irmã, estamos lendo o verso para memorizar, João capítulo 20, os versos 29. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. De que está falando este verso áureo aqui? De Tomé. Aquele que teve que questionar a respeito de Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz claramente, são bem-aventurados, felizes, aqueles que creram mesmo sem ter visto Jesus Cristo, que ouviram as boas novas da salvação e creram neste grande, maravilhoso Mestre e Salvador. Nesta lição de sábado à tarde, o autor nos diz que João apresenta uma diversidade de pessoas com diferentes origens, crenças e experiências, que testemunham sobre quem é Jesus. João Batista declarou aos seus discípulos, conforme vimos na lição passada, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André disse a seu irmão, achamos o Messias. Filipe disse também a Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu. Natanael disse a Cristo, Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Mas também nós vimos a mulher samaritana, que vimos ao longo da semana passada, que ela também indagou, mostrando claramente, não seria ele, por acaso, o Cristo? Nós sabemos que ela creu que é Jesus Cristo. E ela chamou muitos outros para verem Jesus Cristo. Mas também nos diz aqui o autor, nesta lição de sábado à tarde, os samaritanos afirmaram, nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pedro disse, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem a palavra da vida. Maria declarou, eu creio que o Senhor é Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E o ex-cego afirmou também, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. E nós? O que dizemos de nosso Salvador? Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o nosso intercessor. Porque ele entrou no lugar santíssimo para apresentar-se perante o Pai a favor dos nossos pecados. Ao longo desta semana nós teremos a lição para domingo, de volta a Abraão, segunda-feira, o testemunho de Maria, terça-feira, o testemunho voluntário de Pilatos,
teremos também na quinta-feira o testemunho de Jesus e, por fim, o estudo adicional. Então, estamos aqui com esta lição. O que mais podemos dizer deste verso áureo para que possamos, de facto, introduzir esta lição? Bem-aventurados os que creram. Bem, é uma lição muito importante, porque é o culminar da missão de Jesus Cristo aqui na Terra. Esta é a mensagem que toca qualquer um de nós que acredita no Senhor. Eu gostaria de citar alguns versículos aqui, por exemplo, no livro do Apocalipse 1, no versículo 3. Assim diz a palavra: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui temos a bem-aventurança. O discípulo de Jesus, João, nesse caso, fala acerca da palavra do Senhor. No livro de Salmos tem a bem-aventurança, que esta toda bem-aventurança refere às pessoas que ouvem a palavra e creem na palavra. Por quê? O Tomé, por exemplo, ele queria crer depois de ver as coisas. Mas no livro de Hebreus 11, podemos ir para lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A fé é acreditar naquilo que nós não vimos. É a certeza das coisas que ainda não vimos. Mas encontramos o Tomé, ele só creu depois de ver. Quando os discípulos, os colegas disseram que nós vimos o mestre, ele disse: não, se eu não ver aonde os pregos entraram, não vou crer. Amém. Então, levando a brecha do nosso querido irmão Benjamin, nós vamos ver que isso não só aconteceu com o próprio Tomé, mas conosco mesmo acontece hoje em dia. É verdade. Porque nós, muitas das vezes, queremos realmente ver Para crer. para podermos crer. Uhum. Então, aqui temos um ensinamento maior, porque nós somos ensinados que devemos crer mesmo sem termos visto. E hoje em dia, nós temos uma maior probabilidade de crermos do que os antigos. Isto devido ao cumprimento das profecias. Sim. Por exemplo, a Abraão, que é o pai da fé. Nós conhecemos muito bem um texto que diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Abraão ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Deus chamou Abraão e lhe propôs: sai da terra da sua parentela e vai para a terra que hei te mostrar. Abraão saiu sem saber para onde ele ia. Isto é a fé. Por isso, Paulo, ao descrever aos Hebreus, ele descreve a fé como a certeza das coisas que se esperam, mas que não vimos. Então, Abraão faz parte da galeria dos heróis da fé. Amém. Por quê? Porque ele creu mesmo sem ver. Mas ele teve a certeza de que aquele que prometeu vai cumprir. E, de facto, Cristo prometeu e Cristo cumpriu. E hoje, quando Jesus Cristo ressuscita, Tomé não crê ouvindo apenas, mas ele queria uma evidência física de que eu quero ver. Depois de ele ver, não também se satisfez apenas por ver. Eu quero tocar. Quer dizer, nós estamos vivendo numa sociedade incrédula. Quanto mais o tempo passa, ao invés das pessoas demonstrarem mais fé, mesmo nas coisas visíveis, tornam-se mais incrédulas, com todas as provas suficientes das Santas Escrituras. Por isso nós dissemos claramente: a lei e o testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Por quê? Porque o Senhor já nos deu evidências suficientes através do quê? Das Santas Escrituras. Isto manifestou-se através do ministério de Jesus Cristo. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Infelizmente, há muitos Tomés hoje. Essa é a dura tristeza que estamos a encarar. Encontramos as igrejas que as pessoas lotam por causa de querer ver milagres. É quando eles vão acreditar que aquela igreja é poderosa. Se eles ouvem que há um certo pastor que surgiu, ou um profeta
abriu um ministério e lá está a operar milagres. E as pessoas compram carros, as pessoas têm empregos, vão lá encher. Esquece essa palavra. Mas se as pessoas olhassem para as Sagradas Escrituras e examinassem, não haveria tanta incredulidade. Exatamente. Em suma, estamos a dizer que vamos deixar de sermos toméns. Exatamente. Exato. Para podermos crer sem ver. Então, essa é a nossa mensagem. Vamos deixar de ser toméns para crer. Por quê? Porque ele, comparando com o patriarca, o Abraão não precisou de ver. Ele não sabia para onde ir. Exatamente. Mas ele deixou a sua parentela, deixou seus pais e saiu para um lugar que ele não conhecia, uma terra desconhecida. Mas o que aconteceu? Ele foi com fé. Amém. Vimos também o próprio Abraão, quando Deus pediu a ele que levasse o seu próprio filho Para fazer sacrifício. para fazer sacrifício. Ele não duvidou, mas sim, pela fé, ele levou e sacrificou o filho pela fé. Então, são destas coisas que estamos falando. Temos que ter fé, irmãos. Nós temos que ser daqueles que não precisamos olhar para trás para podermos crer. Mas sim, a gente temos que ser como Abraão. Abraão que é pai da fé, Amém. pai das nações. Porque nós sabemos que por meio de Abraão viria o Messias e as nações seriam abençoadas. Amém. Sua fé estava fixada no Salvador vindouro. Amém. Amém. Há um texto muito desafiador no livro de João, capítulo 8, verso 26. Eu quero convidar os irmãos a irmos para esse texto. João, estamos lendo João, capítulo 8, versos 56. Porque lembram-se das lições anteriores que fizemos aqui? Nós dissemos que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E este verbo se fez carne e habitou entre os homens, que é Jesus Cristo. Ele veio para os que eram seus e os seus rejeitaram. Mas aqueles que aceitaram, deu-lhes o privilégio de serem chamados o quê? Filhos e filhas de Deus. A palavra de Deus nos diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Agora, quando é que Abraão viu o dia da volta de Jesus? É pela fé. Amém. Abraão, pela fé, aguardava a vinda de Jesus. Por isso nós encontramos Abraão em Hebreus capítulo 11, onde nós vemos a galeria da fé, daqueles que aguardavam a vinda de Jesus. Assim como profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, acerca da volta de quem? Jesus. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. E esta é a promessa que hoje nos enche de esperança, porque esta geração não passará sem que todas as coisas se cumpram, mostrando que Jesus Cristo voltará nesta nossa geração. Então, se Abraão, o patriarca, o pai da fé, ele alegrou-se por ver o grande dia da volta de Jesus, imaginem nós que veremos, porque ele está descansando. Sim. E a Bíblia nos diz claramente: bem-aventurados aqueles que desde agora morem no Senhor, e as suas obras os acompanham. Então, a vida de Abraão testemunha verdadeiramente de quem é Deus, aquele que cumpre as suas promessas. Então, nós temos mais do que tudo para crer, mesmo sem ver. Porque nós não vimos Jesus Cristo, mas através das Santas Escrituras, nós vemos a glória de Deus manifesta para nos salvar. Minuto após minuto, estamos a ver as coisas, os sinais que ele falou lá no Mateus 24. Estão a acontecer, estão a se cumprir todos os sinais a olho nu. Só que nós ainda continuamos incrédulos, conforme vimos na lição, toda essa lição de temas do Evangelho de João. Ele vai falar de fé e incredulidade. Infelizmente, isso até hoje ainda continua. Vimos irmãos que estão sendo enganados porque eles não acreditam na segunda vinda do Messias, porque quando ele morre vai para o paraíso, quando morre vai para o inferno. Não sabe que Jesus Cristo, ele volta. Não acreditam
nesta bendita esperança da segunda vinda do Messias. Infelizmente, irmãos, estamos a passar desse momento agora. Vamos ler o seguinte. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Como é possível? Como é que isso é possível? Então, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. Mostrando que Jesus Cristo é eterno. Ele mesmo fez Abraão. O Criador. E Abraão teve fé nele. E esperava nele. Por isso alegrou-se do dia da vinda de Jesus. Na lição de segunda-feira temos aqui o testemunho de Maria. Nós vemos que esta Maria é a mesma Maria, irmã de Marta. Irmã de quem? Lázaro. A quem Jesus Cristo havia ressuscitado. Quando Jesus Cristo se fez presente aqui, elas prepararam uma festa, alegrando-se da presença de Jesus Cristo. Aconteceu algo tão maravilhoso, porque a Maria deu um testemunho, não só um testemunho, mas ela ungiu Jesus Cristo com um vaso de alabastro, e a sala encheu-se de um perfume tão maravilhoso. Bom, Maria mostrou algo muito importante, porque aqui na lição da Maria nós podemos perceber que o dom de Deus é dar. Maria não quis perder a oportunidade de dar o Messias ainda em vida, mostrar a sua obra, a sua admiração pelo Senhor. Ele já sabia que ele iria ser ungido como rei, mas para ela foi melhor ser a primeira honrado ao apresentar aquela obra, para em vez de só ele desfrutar enquanto já não está em vida, mas em vida desfrutar daquele amor. Assim, tanto que o Senhor, pelo amor ao homem caído, deu seu único filho para morrer por nós. Quem cresce nele tivesse a vida eterna. Então é uma lição muito importante que Maria nos ensina aqui. E eu gostaria de ler aqui João capítulo 12, os versos 1 até 8. 6 dias antes da Páscoa, Jesus veio a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se a casa de perfume. Mas Judas Iscariotas, um de seus discípulos, o que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Respondeu, pois, Jesus: deixa para o dia da minha preparação para a sepultura. Ela o guardou, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Amém. Encontramos aqui uma grande lição. Nós encontramos neste texto que acabamos de ler, Maria dando um gesto a Jesus, ensinando a nós. Tirou um bálsamo que valia 1 ano de trabalho. Era um valor muito, mas muito custoso. Que para alguém ter, tinha que trabalhar, mas trabalhar durante 1 ano. 1 ano. Acumular esse salário. Acumulando esse salário para poder comprar. Mas é o mesmo que ela leva
e usa para Jesus, mostrando um gesto de amor, mostrando uma grande apreciação. Porque ela pensava em si mesma que se Jesus fez um ato em ressuscitar o irmão dela, que é o Lázaro, então este bálsamo que tem não vale nada. Exatamente. Nada é maior que a vida. Nada é maior que a vida de um homem. Então, ela fez esse gesto. Mas encontramos também um dos discípulos, de nome Judas Iscariotas, que ele diz, olha, por que a Maria fez isto? Ela desperdiçou. Desperdiçar. Porque o Judas diz que seria melhor levar aquele perfume e vender. Levar aquele dinheiro, dar aos pobres. Mas certamente ele não faria isso. Ele levaria aquele dinheiro para o seu próprio uso. Aqui no livro de Desejado de Todas as Nações, encontramos a irmã White a dizer o seguinte: aquele ato da Maria alegrou o coração de Jesus. Porque se de fato ela tivesse usado aquele perfume para o sepulcro, nada valeria. Assim como Jesus disse, os pobres, vocês sempre estarão com eles. Foi um gesto muito importante para o Messias, e ele se agradou. O amor que a Maria retribuiu também para o Messias. E esse amor que ele espera por nós hoje, quando nós levamos a mensagem dele para os outros que precisam da luz. Ele se alegra por esse ato. Essa narração que João faz, o fato dele mencionar que quando a Maria vai e despeja este unguento, o vaso de alabastro aos pés de Jesus, enxugando com os seus próprios cabelos, e Judas, indignado, diz que isto valia tanto, e de facto valia. Amém. Mas lembrem que Judas, ele diz que esse valor poderá ser usado para aliviar os pobres, como se ele tivesse um grande amor pela obra de beneficência social. Mas aqui João não deixou isto de lado. Ele proferiu dizendo que Judas disse isto porque era ladrão. Então, no livro Desejado Todas as Nações, no capítulo 76, sobre o tema Judas, a serva do Senhor nos diz que Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre bastante corrupto para praticar um ato como esse. Alimentara o mau espírito de avareza até que se lhe tornara o motivo dominante na vida. O amor de Mamon sobrepujara o amor de Cristo, tornando-se escravo de um vício. Entregou-se a Satanás para ser impelido a toda extensão de pecado. Judas se uniu aos discípulos quando as multidões seguiram a Cristo. Os ensinos de Salvador lhes tocaram o coração enquanto, suspensos os seus lábios, escutavam o que diziam na sinagoga. À margem do lago, sobre o monte, Judas via os doentes e coxos, os cegos aglomerarem-se em torno de Jesus, vindos de aldeias e cidades. De todos esses privilégios, ele não se entregou de coração inteiro a Jesus porque amava o dinheiro. E assim Satanás usou a ele como instrumento. Não só Judas indagou aqui a respeito deste perfume tão caro, ungindo aos pés de Jesus, mas também como vendeu o Salvador por causa de 30 moedas de prata. Quantos irmãos hoje estão vendendo a salvação quando preferem trabalhar no sábado? Enquanto a lei de Deus está clara, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Então, se o sábado é o dia do Senhor, é o dia da adoração, é a própria Bíblia que diz, não se pode adorar a 2 senhores, porque vai se amar um e aborrecer o outro. Então significa, se eu deixo de vir à igreja, vir adorar a Deus, consagrar o santo dia que o Senhor reservou para a adoração, é porque eu tenho amor a Mamon.
Porque o que me faz trabalhar é o dinheiro. É o dinheiro. Então, se eu deixo de adorar a Deus para trabalhar no sábado, estou sendo um Judas. Apesar de ser aceito como membro da igreja, com o nome no livro da igreja, mas eu estou sendo como O Judas. um traidor. Porque ele estava entre os 12, mas ele tinha amor ao dinheiro. É isso que nós temos que entender hoje. Que quando Deus nos confere o privilégio de fazer parte da igreja adventista do sétimo dia, nós temos que ter vitória sobre o eu. Nós temos que vencer as coisas deste mundo. É o que Judas não conseguiu fazer. Então, quando esta mulher, a Maria neste caso, deu um testemunho, ungindo Jesus Cristo com um vaso de alabastro, ele indignou-se, ficou triste, como se tivesse amor pelos pobres. Mas, na verdade, ele não tinha amor. Judas deixa também ensinamento. Apesar de ele ter andado no caminho errado, mas nós aprendemos daquilo que ele errou. O erro dele, nós não devemos repetir. Quer seja nas nossas igrejas, quer seja nas nossas próprias casas, nas nossas famílias, nós não devemos praticar o erro do Judas. Amém. Amém. Na terça-feira temos aqui o testemunho voluntário de Pilatos. Nós vemos que Pilatos teve a oportunidade de estar com Jesus, teve a oportunidade de encontrar a salvação. A própria esposa de Pilatos, ao longo da noite, ela sonhou e revelou ao seu marido: este homem é inocente. Mas Pilatos preferiu lavar as mãos. No livro do Desejo de Todas as Nações, no capítulo 77, encontramos: Pilatos estava admirado do seu porte. Despreza esse homem os acontecimentos, por que não se importa de salvar a vida? Perguntava a si mesmo, contemplando Jesus a suportar insultos e zombarias sem represália. Sentiu que ele não podia ser tão injusto como estavam sendo os sacerdotes, que clamavam, esperando obter dele a verdade e escapar ao tumulto. Pilatos tomou Jesus à parte e tornou a interrogá-lo: Tu és o rei dos judeus? Isso encontramos no livro de Marcos 15, no versículo 2. Jesus não respondeu diretamente a essa pergunta. Sabia que o Espírito Santo estava lutando com Pilatos e deu-lhe a oportunidade de reconhecer a própria convicção. Tu dizes isto de ti mesmo? Perguntou. Ou disseram tu outros de mim? Essa é a questão que Jesus Cristo fez ao Pilatos, quando Pilatos lhe perguntou: Tu és mesmo o rei dos judeus? Porque Jesus já sabia que o Espírito Santo estava a dar a oportunidade ao Pilatos de se redimir dos seus pecados. Mas ele não. A luz que incidia sobre ele, assim como o irmão Oscar já tinha adiantado, que a esposa foi revelada no sonho. Quem era o Jesus? Aquilo era a revelação do Espírito Santo, dando a oportunidade ao Pilatos para poder se salvar. Mas ele não abraçou esta oportunidade por causa da sua posição. Ele olhou para Jesus, ele tranquilo, uma pessoa que não se preocupava com a sua salvação, com a salvação da vida dele. Embora os insultos, os desprezos, a zombaria que apresentava, os falsos testemunhos que apresentavam, ele não se preocupava, estava todo calmo. E dava a entender que Jesus Cristo não era a pessoa injusta que se dizia ser, mas ele não abraçou esta oportunidade. Então, com isso, quero dizer que com tantos sinais que às vezes nós temos de que o Senhor é conosco, de que Jesus é, não abraçamos por causa das nossas posições, por causa dos nossos desejos, por causa das nossas paixões. Então, aqui em João, capítulo 18, nos versos 37 e 38, nós encontramos o seguinte. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim,
ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Amém. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. 38. Perguntou-lhes Pilatos: que é a verdade? Uhum. E dito isto, de novo saiu a ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Amém? Amém. Então, nós primeiramente encontramos que o próprio Pilatos não achou culpa nenhuma em Jesus. Uhum. E ele, quando pergunta para Jesus que se ele era rei ou não, Jesus tranquilamente responde que tu dizes. Tu dizes. Então, e ele diz novamente, o Cristo, que ele para isso Veio ao nasceu. mundo. E para isso ele veio ao mundo. Então, nós estamos a ver aqui uma grande declaração de próprio Cristo. Uhum. Mas ele, por causa das paixões, o Pilatos, por causa da sua posição, As posições mundanas. então ele não quis ouvir, não quis acreditar. Mas ele via e ele mesmo declarou que ele não via nenhuma culpa neste Jesus homem, Cristo. em Jesus. Então nós estamos a ver aqui, estamos deparando com uma situação diferente, bem diferente. Porque nós vimos, por exemplo, os próprios samaritanos, os próprios judeus, os próprios, vimos aqui os próprios discípulos, vimos muita gente declarando de que este é Cristo, reconhecendo. Mas aqui estamos a ver uma diferença. Este é um romano. Este é um que julga também. Este é um governador. Então, ele é diferente dos restantes. Mas ele também declara de que ele não está vendo nenhuma culpa em É Jesus. Jesus Cristo. E olha só, irmão, o Pilatos, ainda nesse ato todo, ele teve a ousadia de escrever lá na cruz: Jesus, Rei. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Rei dos Deus. Isso significa que ele reconhecia que ele era rei. É assim mesmo. Reconhecia. Deu testemunho desta forma de que Jesus era rei. Claro. Mas ele não quis se firmar nessa posição de que este que eu estou a crucificar, até que ele até diz: você não sabe que eu tenho poder de mandar crucificar ou soltar. Mas ele não usou dessa autoridade que ele tinha, por causa da sua posição. Mas uma coisa ele fez: testemunhou a verdade, mesmo sem querer. Sem querer, ele testemunhou. Mas conhecendo dentro dele de que esta é a verdade, que eu estou a viver, mas não reconheceu. Amém. Então nós temos aqui nesta lição o testemunho voluntário de Pilatos. Um ensinamento muito importante, que há aqueles que não aceitam Jesus Cristo do fundo do seu coração, mas de forma involuntária sabem que Jesus Cristo é o Salvador. É. Amém. O fato de não seguirem não deixam de reconhecer que Jesus Cristo é Deus. É como os demônios. Eles tremem na presença de Cristo. Reconhecem Jesus Cristo, mas não significa que eles vão ser salvos, porque eles não amaram a verdade. Verdade. Por isso, quando ele perguntou o que é a verdade, ele nem teve tempo suficiente para ficar e ouvir a resposta. Apenas mandou que Jesus Cristo saísse. Mas Jesus Cristo é o caminho, é a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. E veja aqui, mesmo aqui no Mateus 26, ele pergunta, o sumo sacerdote pergunta: conjuro-te pelo Deus vivo que tu que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Uhum. Significa que ele sabia, Sabia. mas não queria reconhecer que Assumir. aquele Assumir. era o Cristo. Não queria assumir. Exatamente. Estamos já a passos galopantes para o fim desta lição. Queremos convidar a si que ainda não é inscrito no canal
para que possa escrever e ativar o sino de notificações e compartilhar esta lição e também deixar os seus comentários e será com grande prazer responder e juntos continuarmos estudando a palavra de Deus. Já estamos na reta final. O que mais podemos dizer a respeito deste testemunho de Tomé? Nós sabemos que Tomé, no princípio, ele ficou receoso, sem ver e tocar. Eu não creio que Jesus Cristo ressuscitou. Então, como vamos já dizer no início, há muitos Tomés nos dias de hoje. Irmão Pedro. Sim, nós vemos aqui Tomé que diz para os discípulos: vocês viram a Cristo? Sim, Cristo veio e esteve conosco. Porque aconteceu que Jesus, quando lá foi ter com os discípulos, onde eles se encontravam trancados numa das casas, então Jesus entrou, mas Tomé não estava. Então, quando os discípulos encontraram-se com Tomé e explicaram de que nós estávamos com Cristo. Ressuscitou o nosso mestre. Ele ressuscitou. Ele disse: olha, pá, isso é convosco. Eu só hei de acreditar quando eu ver a ele e tocar a ele, para eu ver ali onde as marcas dos pregos e meter o dedo no seu corpo. Mas então, irmãos, nós estamos a ver aqui Tomé a ser incrédulo, porque ele andou com Jesus. Exatamente. E ele devia crer, sem mesmo ter visto. Então, as escrituras dizem de que Jesus voltou novamente e encontrou Tomé lá dentro. Então é quando chama a Tomé: Tomé, venha então, vede as minhas mãos. Mete o dedo. Então, Jesus não foi preciso ser dito de que Tomé recusou. Exatamente. Mas então, Jesus sabia, porque ele é omnisciente e onipresente. Então, ele sabia tudo. Então, ele chamou a Tomé e explicou-lhe, disse: olha, tu crês agora porque vês, estás-me a ver. Agora, bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Amém. Amém. E tu, irmão, que estás aí nos assistindo, será que precisa de ver para crer? Porque nós temos que aprender a crer sem mesmo ter visto. Esse é o nosso testemunho. Estamos entrando já na lição de quinta-feira. Temos que dar o nosso testemunho. Nós não vimos Jesus Cristo, mas pelas Santas Escrituras nós cremos e devemos nos preparar para receber Jesus Cristo vindo com poder e grande glória nas nuvens. Amém. Então, diferentemente de Tomé, temos que dar o nosso testemunho. Irmão Benjamin. Eu quero ler aqui no livro de João 17, no versículo 20. Vamos ler até 22. Diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Amém. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo queira que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Amém. Aqui vimos as palavras do próprio Jesus, a dizer que se nós darmos o nosso testemunho, ele roga por nós ao Pai. Que as pessoas que ouvirem a palavra, que é o verbo, assim que João diz, que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Se ouvir esse verbo e crer, eles terão a oportunidade de ser um só como ele é um com o Pai. Com o Pai. Amém. Então, nós devemos crer, sem ver, assim como o irmão Pedro já tinha dito, que nós devemos acreditar sem querer ver. Não devemos ser incrédulos, não. Então, nós devemos dar, de facto, o nosso testemunho. O nosso testemunho é mostrar que Jesus Cristo é o Salvador. E Ele mesmo prometeu vir. E brevemente Ele virá nos buscar. Então, devemos nós estar
preparados. Irmão está preparado, a irmã está preparada. Aproveite essa oportunidade de estudar as lições da Escola Sabatina, preparar-se juntamente conosco para ver Jesus Cristo vindo com poder e grande glória. Estamos já na reta final. Irmão Benjamin, considerações finais? Só exortar a todos que nos veem, que nos assistem lá em casa, que a palavra do Senhor é a porta que nós temos para podermos nos unir a Jesus Cristo. É o caminho e a verdade que nós devemos seguir para quando Ele vier, nos encontre enquanto estamos preparados. Amém. Nós falamos sobre testemunhos. Testemunho de Tomé, falamos também do testemunho involuntário de Pilatos, falamos também testemunho de Maria, irmão de Lázaro, falamos também, trouxemos também de volta a Abraão, que é o nosso pai da fé. Então, irmãos, nós temos que estudarmos muito, porque estamos na reta final. Jesus está voltando. Amém. A qualquer momento, nós veremos Jesus voltando com grande glória e poder. Amém. Amém. Assim chegamos ao fim. Inscreva-se no canal se ainda não está inscrito. Nos vemos na próxima lição.